Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o Klinger. Aqui é o William. E aqui é o João. E aí, a gente no episódio anterior falou sobre um diagnóstico aí bem interessante de uma meningite subaguda com uma cavitação pulmonar. Se você ainda não viu o episódio, volte lá atrás. E se você já viu, eu recomendo assistir ele anteriormente. A gente vai dissecar um pouco aqui sobre as cavitações pulmonares e seus diagnósticos diferenciais. O nome do episódio é que nem toda cavitação é tuberculose, embora você sempre tenha que pensar em tuberculose. Então ficou a primeira dica do Jordan aqui. A gente não vai discutir sobre o assunto de diagnóstico de tuberculose. A gente tem até episódios sobre diagnóstico de tuberculose. A ideia é que a gente, assim, salienta, né, que o cavitação a gente tem que pensar em tuberculose, mas o objetivo é justamente o contrário. A gente não ficar talvez, às vezes, um raciocínio preguiçoso achando que toda vez a cavitação é tuberculose. E sim discutir diagnósticos diferenciais. Pra contextualizar isso, eu vou contar uma coisa rápida, assim, que é o típico, né? Porque eu trabalhava no laboratório de fungos lá da Unifesp, era o típico caso que a gente pegava no ambulatório. Como é que era essa história? Tem um paciente, sei lá, qualquer idade, não precisa preocupar muito com a idade, vem com história de quadro respiratório subagudo crônico. Vai numa unidade de saúde, é atendido, faz um exame, raio-x, que seja tuberculose. Isso é tuberculose, pela imagem. Colhe os escarros, negativo. Aí falam, não, mas só pode ser tuberculose. Aí ele recebe um tratamento empírico de tuberculose e ele não melhora. Aí passa um tempo, falam, não, só pode ser tuberculose. E trata de novo esse cara e ele não melhora. Aí ele vem no ambulatório com uma história de cavidade pulmonar, que todo mundo falou que era tuberculose, que foi tratada com tuberculose e as coisas não melhoraram. É super, super comum essa queixa. A gente via muitos casos assim, porque a gente tem mesmo muita tuberculose. E epidemiologicamente sempre vai ser mais sentido uma pessoa que vem com um quadro respiratório subagudo, com cavidade, que tá emagrecendo, tuberculose. Mas tem muitas vezes que não é. Aí a pergunta ao contrário, toda tuberculose pulmonar tem cavitação? Exato, exatamente. Muito bom. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho, rapidamente, muito brevemente, de tuberculose, porque é uma coisa legal que a gente abordou, inclusive, na outra discussão. A primeira questão é, tuberculose é uma doença granulomatosa, né? O Mycobacterium entra pelo pulmão. E toda tuberculose tem cavidade? Muitas vezes não, né? E acho que a grande definição que faz com que esse paciente tenha ou não cavidade é a parte imunológica. Como é que tá o nosso host? Como é que tá o nosso hospedeiro? A gente fala muito de analisar como esse paciente tá. Então a gente tem que lembrar que para formar granuloma, né, e fazer um granuloma bonito e fazer uma cavidade bonita, a gente tem que ter imunidade celular adequada, a gente tem que ter fagocitose adequada, produção de radicais livres pelos nossos macrófagos adequada, e aí o cara vai cavitar. Um paciente imunossuprimido da parte celular, principalmente, ele vai fazer quadros não típicos, granulomas mal formados, granulomas frouxos, né, coisa desse tipo. E na tuberculose, ao invés de se apresentar como cavitária, como áreas de cavidade com necrose, ou na biópsia, necrose caseosa, granulomas bem formados, ele vai ter uma doença que ela é mais reticulonodular. O corpo vai tentar formar ali, o granuloma não vai conseguir. Aí ele vai ter nódulos esparsos, ou até a forma que a gente chama de miliar, que é nódulos pelo pulmão inteiro. Quando o paciente tem dificuldade de eliminar a tuberculose pela via aérea, esse biopsia tem um granuloma meio mal formado, cheio de bicho. Tem mais bicho do que resposta imunológica. Então, claro, a imunossupressão vai definir algumas coisas. Entretanto, tem algumas doenças que só cavitam quando o cara é imunossuprimido. Nocardia, rodococcus, quem já viu rodococcus no HIV, cavidades das bases pulmonares, um cara que não tem imunidade celular, é muito estranho. Então eu acho que assim, tuberculose pulmonar que cavita, bonitinha, geralmente estamos de hospedeiro imunocompetente, né? Em geral, que faz uma cavidade pulmonar bonitinha. Outras situações não, né? E a formação da cavidade pulmonar e essa lesão e tudo mais que a gente tá falando, lembra, tuberculose é o principal, mas aí você procurou o bicho e não achou, infecto gosta de ver o bicho. Então não achei bar, não cresceu nas culturas depois de um mês de tratamento empírico, tem muita coisa estranha aí, abra a sua mente. Então não tá errado no seu fluxograma racional, cavidade pulmonar é tuberculose, sim ou não? Mas se for não não abraça a tuberculose, não se ancore na tuberculose, larga a mão disso daí, abre seu espectro diagnóstico. Então acho que aqui fica a primeira lição. A gente viu o nosso paciente, descartou tuberculose, qual que é o próximo passo? Acho que o próximo passo é a gente ver quem é o meu paciente, imunossuprimido, não imunossuprimido, quais são os hábitos dele, e aí a gente vai investigar para saber qual que talvez seja uma direção para tomar para investigar essa cavitação. Perfeito. E o que você pensa em imunossupressão ali assim? Qual que é o seu raciocínio? Você chega o paciente no seu consultório, tá com uma cavitação pulmonar, você vai pedir um CD4, um HIV, um anti-HIV para ele e tudo mais, entender as comorbidades dele, que nem a gente falou no último episódio, cada tipo de imunossupressão vai ter algum tipo de prevalência diferente de infecção e, além disso, algumas outras comorbidades
que, por exemplo, um paciente dialítico, que foi o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, às vezes o paciente tem um risco de fazer uma infecção hematogênica pulmonar, com êmbolo séptico, uma endocardite pode fazer com que o paciente evolua com uma cavitação pulmonar. Se for uma mulher jovem, pode ser uma doença autoimune, pode ser, uma granulomatose de Wegener. Um paciente que é tabagista, a gente vai pensar em neoplasia, nem tudo é infecção, a gente vai pensar num SEX, um carcinoma epidermoide, que cavita bastante. Então, além disso, um paciente que tem tabagismo aí na história, ele pode ter um quadro de DPOC e aumenta o risco aí de ter uma aspergilose crônica pulmonar. Então, é muito importante a gente entender as comorbidades dos pacientes e entender as exposições. As exposições é por onde que ele passou, onde que ele vive, o que ele usa, o que ele fuma, que tipo de coisa que ele fuma, que esporte que ele faz, que animal que ele consome, né? Os hábitos de vida, e tudo isso vai direcionar a gente para determinados diagnósticos. Inclusive, antecedente de tuberculose não quer dizer que vai ser tuberculose de novo. Isso é uma outra coisa importante, porque a tuberculose pode deixar uma sequela pulmonar, uma lesão cavitária que ficou lá, porque você teve tuberculose, agora você ficou com uma cavidade pulmonar. Isso ali, é muito comum, né? Isso. E ali você pode ter coisas que aparecem depois da cavidade pulmonar. Um exemplo que você falou, a aspergilose pulmonar crônica, é um exemplo clássico. O fungo precisa de uma alteração do parênquima pulmonar prévia para fazer a sua infecção. Assista um episódio sobre aspergilose, foi muito interessante, a gente falou sobre a crônica cavitária lá também. E bactérias mesmo, Staphylo aureus, pseudomonas, costumam gostar de cavidades pré-formadas já. Então, o paciente pode ter uma sequela, que é uma cavidade, e agora essa novidade que apareceu, uma infecção até bacteriana, às vezes simples. Só que aí esses agentes mais estranhos aparecem aí. Ele pode ter você falou dos hábitos, ele pode ter uma pneumoconiose. Ele é exposto a alguma coisa, silicose, asbestose, sei lá. Ele é exposto a algum material e pode fazer cavidades pulmonares, tá? Além da tuberculose, também tem primo da tuberculose, que é micobactérias não tuberculosas. Geralmente as cavidades de MNT não são tão grandes, mas pode ter cavidade em micobactéria não tuberculose, dependendo da espécie. Então, na verdade, olha quanta coisa, né? Então, infecciosas, autoimunes, exposição ambiental, tudo isso pode causar cavidades pulmonares, é bem amplo isso daí. Perfeito. Então aqui a gente já conversou sobre a primeira coisa que eu vou descartar, que é a tuberculose. A segunda, quem é meu paciente, quais são os seus fatores de risco, se ele é imunossuprimido e quais são as suas exposições. Dito isso, acho que a gente vai ter que ver qual é a evolução da doença. Foi algo agudo? É algo crônico? É algo que está arrastado e agora recidivou? O tempo de evolução da doença acho que vai ser fundamental para a gente saber apontar para em algum lugar num primeiro momento. Isso é muito legal, porque você sabe que antigamente, não sei se chegaram a ver isso ainda, eu vi pouquíssimas vezes, mas eu cheguei a ver. Os pacientes que tinham alguma doença pulmonar, tipo tuberculose, essas coisas, eles andavam eles tinham um raio-x que eles andavam na carteira. Vocês chegaram a ver isso daí? Uns raios-x pequenininhos que você colocava numa carteirinha. Pra você ter uma ideia, quem já teve doença pulmonar, e aí é importante até orientar, você tratou um paciente para tuberculose, guarda o raio-x, guarda a última imagem, porque às vezes faz toda a diferença. Você pode ter um novo sistema respiratório lá pra frente e você tem a cavidade antiga que você tinha. Como que mudou essa imagem de uma hora para outra? Quanto tempo isso aconteceu? O Jordan citou as pneumonias hematogênicas ou coisas que vêm da corrente sanguínea e vão pro pulmão, né? Tudo que tem a ver com ventrículo direito, câmaras direitas, né? Pode ir pro pulmão e fazer um abscesso, alguma coisa assim. O pulmão tem circulação terminal, né? Como se fosse capilar dos dedos, enfim. Você pode ter lesões ali. E aí, são agudas, né? Então, você tem um paciente dialítico, faz um febrão, tomografia, 2, 3 cavidades novas. Fala, nossa, mas ontem ele tava bem. Ontem ele tava sintomático, hoje apareceu um monte de cavidade. Isso a gente vê em embolia séptica, como você falou muito bem. Então, uma cavidade de evolução aguda, bacteriana e tal, de rápida progressão. Então, a primeira dica, talvez, rápido, a gente vai pensar em algo mais bacteriano. Ainda mais se o paciente tem exposição, uma possível infecção de corrente sanguínea. Exatamente. A tuberculose tem uma tendência a criar cavidades até que rapidamente também, assim, é lógico, não é tão rápido que nem as bactérias. Então, é uma coisa subaguda crônica. Mas tem doenças, tipo assim, paracoco, por exemplo, as cavidades demoram muito pra formar. É uma evolução super, super lenta. Às vezes leva anos, né, pra aparecer algum tipo de lesão cavitária. O paciente fica um tempão com aquilo lá. Uma doença cronicona, assim, bem longa, né? Eu acho que uma exceção, William, pensando aí no hospedeiro, né, uma evolução aguda, são os pacientes hematológicos com neutropenia, que podem fazer infecções fúngicas com evolução rapidíssima aí de cavitação. O clássico aí, aspergilose aguda, um paciente às vezes com mucormicose invasiva, aspergilose invasiva, fusariose. Às vezes o paciente tá fazendo febre persistente, a gente faz tomografia, não tem nada. Uma semana depois a gente faz, tá cheio de cavitação espessa. Isso pode acontecer, mas aí já
chegar num hospedeiro neutropênico, que a gente acaba ainda pensando que pode ser algo bacteriano, mas aí a gente acha que também bota no nosso diagnóstico referencial uma infecção fúngica invasiva. Mas, no geral, nos pacientes imunocompetentes, isso geralmente vai ser algo bacteriano e é uma coisa que determina também a nossa investigação clínica, né? Então, a gente já falou várias vezes aqui da tuberculose. Paciente com infecção crônica, raramente você vai precisar tratar empiricamente, né? Então, você tem tempo para pensar. Então, chegou um paciente com cavitação, não colhe um lavado, já começa tratamento para tuberculose antes de sair o resultado, porque é diferente de uma infecção aguda. Infecção aguda, a maioria das vezes você vai começar empiricamente, eventualmente vai coletar os exames, mas antes de sair os resultados, você já vai iniciar o tratamento. As situações que a gente trata tuberculose empírica, que tem indicação, é exceção, né? A gente falou no último caso, meningite, o paciente está rebaixado, ou então às vezes pode ser uma tuberculose intestinal, o paciente está todo obstruído ali assim, grave, séptico na UTI, beleza. Micobacteremia, que não é muito raro. É muito raro, mas raramente. Então, isso vai definir também a nossa calma aí na hora de investigar o paciente, se é crônico ou se é agudo. Perfeito. Então, aqui a gente já falou sobre o que a gente vai descartar. Nosso paciente, né, a gente vai investigar ele como um todo, ver qual que é a epidemiologia dele. A gente vai considerar o tempo de evolução. E acho que o terceiro passo seria como eu vou investigar. Legal, isso é interessante também que algumas coisas que ajudam, né, no nosso diagnóstico. Acho que duas coisas que ficaram claras no nosso caso que vale lembrar. Esse paciente tem doença em outro lugar? Essa é uma boa pergunta que ajuda bastante, né? Às vezes o pulmão ele é interessante porque a gente consegue pegar a amostra do pulmão, mas, por exemplo, nas embolias sépticas, frequentemente vão ter hemoculturas positivas. Um achado que vai ser interessante. No cardiose, gosta de ter uma lesão de pele e partes moles, por exemplo, e depois o pulmão. Então você vai achar alguma outra coisa. Ou meningite, a gente falou, tem uma meningite também. Então na tuberculose você pode ter pulmonar e meningia. Na criptococose você pode ter. Na coccidioidomicose a gente mencionou, né? Você pode ter uma lesão pulmonar e várias lesões hepatosplênicas. A gente às vezes vê isso na candidíase disseminada, às vezes a gente vê isso nas bactérias disseminadas, embolsépticos e tal. Então você pode procurar outros órgãos que estejam cometidos por infecção. Acho que isso é uma coisa importante. E nas características da imagem, às vezes você consegue ter algumas ideias também. Então você vai fazendo algumas, vamos falar assim, que é algumas somas, né? Tuberculose, tipicamente, cavidade, e tem muito nódulo e embrutamento perto dessa cavidade, tá? Não é incomum. Nas neoplasias, por exemplo, não é comum que você tenha um monte de nódulo e embrutamento. O que você pode ter é espessamento dos septos, então forma essa carcinomatose em volta da cavidade. As cavidades de neoplasia tipicamente são muito espessas, 4, 5 centímetros de espessura, bem espessas. Elas são sugestivas de neoplasia. Nas inflamatórias, elas são espessas, mas nem tanto, normalmente. Outra coisa, cavidade única é uma coisa, múltiplas cavidades, como distribuição randômica, pode sugerir êmbolo séptico, pode sugerir uma doença que faz isso é coccidioidomicose pode ter múltiplas cavidades. Paracoco gosta de ter cavidades mais centrais ou nos lobos inferiores, tuberculose gosta mais dos lobos superiores. Rodococos, por exemplo, lobos inferiores e mais em paciente HIV, quer dizer, você vai fazendo pequenas somas, né? Criptococo é mais periférico também? Criptococo justapleural, tipicamente justapleural, né? Acho que são lobos inferiores e justapleural mais típico, né? Porque é uma área assim altamente vascularizada, né? Essa é uma das discussões. E a gente tem pequenas cavidades também. Então, são pequenas cavidades mais múltiplas. Algumas micobactérias gostam de fazer pequenas cavidades. Ou que tem uma progressão, como você falou, de tempo. E aí vale olhar isso, né? Então você faz uma tomografia. Aí passa um tempo, vários meses, faz uma nova tomografia. Pô, a cavidade ficou gigante ou ela só aumentou um pouquinho, né? Um dos critérios para tratar a micobactéria não TB é demonstrar claramente uma progressão. Porque às vezes a lesão é tão pequena que o paciente nem tem sintoma dessa piora. Aí piorou, você vai resolver tratar e investigar mais a MNT. A característica da imagem às vezes nos ajuda um pouco, assim. Geralmente as infecções granulomatosas vão ter, além da cavidade, nódulo, embrutamento e tudo mais. Na aspergilose, e aí é interessante porque a imagem pode ser de uma cavidade fina que tem um aspergiloma lá dentro, uma bola fúngica que fica flutuando lá dentro da cavidade, quase sem nenhum sinal de inflamação. Isso é um aspergiloma simples, tá quieto lá. Você pode ter uma cavidade muito espessa com a bola fúngica que tá progredindo ao longo do tempo. Isso é uma aspergilose crônica, você vai ter que tratar totalmente diferente. Então você tem coisas que ajudam a pensar aí pra onde você vai. Outra coisa, os sintomas, quando a gente falou de outros órgãos, também você tá emagrecendo muito, perdeu muito peso, é uma coisa. Não perdeu peso, é outra coisa. Hemoptise é uma coisa. Não tem hemoptise, é outra coisa. Então tudo isso, você vai juntando essas coisinhas todas aí pra fazer o diagnóstico.
Mas eu acho que vale um adendo, João, em relação à tuberculose, porque a gente não desiste tão fácil de descobrir ela. Boa, bem importante falar isso, dessa primeiro item, né? Porque, às vezes a pessoa tem o bar negativo e já acabou ali a pesquisa, né? E até que se prove o contrário, aquilo, se não for nem outros comemorativos de imunossupressão, de outras coisas, competente. né? Acho que vale a pena a gente falar, não, então tá negativo, teste rápido molecular veio negativo, vamos fazer um lavado, né? E aí sim, pedir a cultura pra depois a gente descartar, né? Porque as pessoas, acho, desistem muito fácil. Legal você falar isso, porque é uma coisa pra gente pensar, assim, dar uma estrutura pro pensamento das pessoas. Então você tem um paciente imunocompetente com lesão cavitária emagrecendo, uma lesão só algumas lesões. Você acha que é tuberculose. Os escarros são negativos. Lavou esse cara, o bar do lavado é negativo. Fica muito difícil de ser tuberculose ainda. A gente pensa assim. E outra coisa, colham sempre escarro pós-lavado. É uma coisa que a gente acaba esquecendo. Mas o escarro pós-lavado pode vir positivo. Mas é o que você falou, insista no diagnóstico. Ah, mas eu quero tratar empírico. Não tem problema, você pode tratar empírico. Você fala assim, não, cara, deve ser tuberculose. Sei lá, o vizinho teve tuberculose, sabe? Tem uma epidemiologia importante também. Você vai valorizar isso. Só que o que vai acontecer que você não pode esquecer? Passou ali aquele um mês e meio de tratamento da tuberculose, o teste terapêutico sempre tem que ter em mente. Cara, pode não ser. Você tratou um mês e meio, saiu a cultura do lavado. E veio negativa. E veio negativo. O cara não melhorou nada. Ele não ganhou peso, ele não passou a febre, ele tá com sintoma respiratório. Pera, agora chega. Então sempre que você fizer um tratamento empírico, o infecto odeia tratamento empírico de tuberculose, mas sempre que você fizer um tratamento empírico, lembra sempre, isso é um tratamento empírico. Posso estar errando o diagnóstico, tem essa ciência, tá? E é o que você falou, persiga o diagnóstico. Uma exceção, só pra falar, a gente tá falando muito de algumas exceções. O imunossuprimido, às vezes, não faz cavidades bonitas de tuberculose, e aí é difícil diagnosticar, porque ele não elimina muito na via aérea, às vezes precisa de biópsia pra você conseguir achar. Principalmente na tuberculose miliar, por exemplo, não elimina muito bicho. Mas aí a tuberculose miliar é outro papo, não é doença cavitária. Então um cara com uma doença cavitária que fez um lavado e que a cultura tá negativa pra TB, cara, é muito difícil esse cara ter TB. Não, e a gente nem falou dos testes moleculares, que hoje em dia a gente tem o GeneXpert Ultra, que tem uma sensibilidade pra doença cavitária pulmonar que é muito alta no lavado bronquiolivar. E que a gente não deve esquecer também que os grupos prioritários é obrigatório a gente pedir a cultura, né? Então HIV, privado de liberdade, morador de área livre, e se fizer tratamento empírico, faça uma cultura. Corra uma cultura. O tempo que você está tratando empírico tem que estar correndo a cultura. Que a cultura, ela vai demorar aí umas 6 semanas pra sair o resultado, né? Enquanto isso, você já tá fazendo o tratamento, né? Mas depois que a cultura saiu negativa, não faz motivo. Não tem motivo, né? Pra fazer. Mas, beleza, o paciente não tem nenhum... Vamos focar, simplificar as coisas aqui. O paciente não tem nenhum outro comemorativo, não tem meningite, não tem lesão de pele, não tem nada. Só tem doença cavitária pulmonar e, lógico, sei lá, um sintoma inespecífico, uma perda de peso, um sintoma B ali, né? Alguma coisa do tipo. Qual vai ser o nosso passo diagnóstico, né? O que a gente consegue coletar por escarro, né? Que tem coisa que a gente pode coletar por escarro, tem coisa que a gente não pode coletar por escarro. O que a gente vai precisar de um método invasivo e quais são os métodos não invasivos pra gente ajudar a diagnosticar. Então, boa. Acho que o Jordan tá falando assim, vamos pegar os métodos diagnósticos que vão ajudar nessa situação, não invasivos, via aérea, né, escarro e sangue, e a gente vai pros invasivos depois. Até urina, né? Tem mais até do que isso. Então vamos lá. Quais são as coisas importantes a descartar? Você vai fazer o seu bom e velho anamnese da parte epidemiológica e vai tentar entender. Meu paciente, ele era um cara jovem, que é de Minas Gerais e trabalhou na implantação a vida inteira, daí ele envelheceu, agora ele consome álcool, é tabagista, tem lesão cavitária pulmonar. E aí você fala, cara, isso pode ser paracoco, né? Por exemplo. Então, que exame que a gente vai fazer? Sorologia para paracoco é um exame não invasivo, de sangue você pode fazer. Tem sorologia para fungos, histoplasmose é um outro que tem. Você pode fazer a sorologia para histoplasma, que pode nos ajudar. Meu paciente é um transplantado, é um dialítico com lesões justapleurais, cavidades na base. Acho que é cripto. Você pode pesquisar antígeno de cripto, que a gente faz no líquor, a gente pode fazer no sangue. Então, esses 3 fungos têm essa coisa interessante. É uma cavidade que tem um conteúdo, parece uma aspergilose. Você pode fazer sorologia para aspergilos. Então, esses exames fúngicos são interessantes. Mas espera, tem várias cavidades, meu paciente é meio imunossuprimido, não sei. Ele pode ter uma histoplasmose disseminada. Você pode pedir antígeno urinário, por exemplo, de histoplasma. Esses são exames não invasivos para os fungos principais aí que tem a ver com o Brasil. Mas eu tô nos Estados Unidos, sabe que isso é coccidioides, lembra? A gente já brincando com o nosso caso. Também tem que ter uma coisa... Não, a gente não vai conseguir esgotar tudo que pode dar cavidade aqui. É o meu paciente, sei lá, é uma lesão cavitária no lobo médio, mas a progressão é muito lenta. Será que é micobactéria não tuberculose? Você tem todas essas coisas, mas de marcadores de sangue e urina não invasivos para os fungos, principalmente o que a gente vai ter são sorologias para paracoco, histoplasma e aspergilos.
escolhidos. Tem pra cripto também, Você né? tem sorologia para cripto, e você tem o antígeno de cripto no sangue e o antígeno histoplasma na urina que a gente pode fazer. No contexto de micobactéria não invasiva, você pode sim fazer um ensaio de liberação de interferon gama, um IGRA, ele pode te ajudar, obviamente ele não é diagnóstico, mas se você está tentando descartar tuberculose, uma lesão cavitária, um IGRA negativo, bar negativo, meio estranho, mais uma coisa que pode te ajudar a excluir. E no escarro, basicamente, não é comum, eu tô pensando aqui pouquíssimas vezes, que o escarro dá positivo à cultura para fungo e isso fecha o diagnóstico. Não é comum. Peçam, mas é raro ele ser o que é diagnóstico. Geralmente é no lavado que a gente vai conseguir um diagnóstico etiológico de doença fúngica, né? É que eu tava falando de cavitação, aí no escarro tem com BAR, o bom e velho BAR. E pode ser micobactéria não TB. Lembrem disso também. E aí, legal, isso é uma coisa legal, uma situação nova que vocês colocaram que é legal, que o GeneXpert ele é um PCR para MTB. Se você tem um bar positivo forte e o GeneXpert negativo, é para você pensar, será que é micobactéria não TB? Essa é uma outra dica boa, porque tem outras espécies de micobactéria. Tem alguns que podem dar cruzado, é raro, mas podem dar um pouquinho cruzado, né? Mas em geral, as clinicamente significativas, a gente não tem tanto problema de o TRM nos enganar. Então, mas existe a situação bar positivo, teste molecular TRM-TB negativo, e você tem que pensar em micobactéria não TB. Acho que tem um exame importante que a gente vai fazer junto, que é a galactomanana. A galactomanana a gente pode fazer tanto no lavado, né? A galactomanana, resumindo, é um polissacarídeo da parede do fungo. Então eu tô procurando pedaço de fungo, eu gosto de falar desse jeito. Se eu tô procurando pedaço de fungo, se o paciente tem uma cavitação, eu espero que vou ter uma grande quantidade no pulmão, então eu espero que eu vou achar no lavado broncoalveolar. Por isso, geralmente, a galactomanana no pulmão, os pontos de corte são maiores. Mas eu também posso procurar esse pedaço de fungo, né? A galactomanana no sangue, então eu também posso fazer um exame sérico. Tem só aquele adendo, né? Que, assim, pode ser a galactomanana um exame não invasivo, desde que a gente colete o sérico, só que isso para paciente que tem neutropenia, né? Que a gente tá pensando mais numa aspergilose invasiva, que também pode formar cavitação pulmonar, mas se for uma cavitação crônica no paciente tabagista, não é muito comum. Não é comum, não acho que nem... São quadros muito extensos, né? Mas não tem que como não tem uma angioinvasão assim tão grande, não vai positivar no sangue a galactomanana. Agora, no lavado, é um ótimo diagnóstico para aspergilose. O que a gente levantou de casos de aspergilose crônica é o exame mais interessante, assim, para aspergilose crônica, achar a galactopositiva no lavado. É um dos exames mais úteis. E a galacto dá positivo cruzado com histoplasma e com penicillium, classicamente. Então, só tomar um pouquinho de cuidado, porque vai que é uma histoplasmose e você tá comendo bola. Às vezes acontece. Então, acho que de não invasivo é isso. E no lavado, aí... tem a galacto que é interessante, e temos aí os PCRs dos fungos, a gente pode fazer, precisa por PCR de histoplasma, de aspergillus. Alguns países a gente não tem acesso muito aqui, mas tem para mucor, tem para umas outras coisas também. Tem PCRs para micobactérias não TB também, para algumas que você pode procurar especificamente. Mas esses bichos não são muito fáceis de achar no lavado. Muito do diagnóstico de infecção fúngica pulmonar, além da galactomanana que a gente falou aqui, por exemplo, paracoco. Paracoco é o mais comum que a gente encontre na biópsia, no tecido. Por exemplo, da biópsia pulmonar transbrônquica, por exemplo. Então, tem que fazer todos os métodos, né? Não é só um, para você chegar no diagnóstico, né? E até o interessante, a sorologia ajuda muito no paracoco, né? Muito. E inclusive ajuda no controle de tratamento também, né? Exatamente. Que a gente acha, sorologia veio positivo uma vez, eu vim positivo sempre. Algumas situações, né? Por exemplo, para paracoco serve para controle de tratamento, a gente reduzir a titulação. Tem muita fibrose, né, paracoco, por isso que a gente não pega o bicho, pega só a fibrose. Perfeito, então aqui a gente já deu uma resumida geral, né? Muitos diagnósticos. Muitos diagnósticos diferenciais. A gente já mencionou aqui algumas sorologias que valem a pena pedir. Alguns exames são de antígeno, alguns séricos, alguns lavados, alguns são biópsia. Então a gente já, assim, se eu tivesse que resumir tudo que a gente falou, eu vou ter que individualizar o meu paciente, ver fatores de risco, para analisar qual vai ser o melhor exame, a melhor forma de eu investigar nele, e talvez a minha resposta seja um exame fora do pulmão. Dito tudo isso, agora eu quero para uma segunda parte importante, que é o que vai aparecer que não tem correlação, ou seja, que é um achado. Aquela bactéria que tá lá, que cresceu no lavado, aquela biópsia, aquele exame que é só um colonizante que a galera vai trazer, que olha esse bichinho aqui, é ele o culpado? Exato, daí a gente tem que correlacionar com a clínica, né, sempre, mas a gente tem que entender que, fez um lavado broncoalveolar, então coletou um escarro, a gente não valoriza
coisas que habitam já na nossa boca, na nossa árvore respiratória. Né? Então, por exemplo, Cândida, né? Ela já mora lá, a gente já espera encontrar ela. Deixa a Cândida no lavado quieta, gente. Deixa ela lá, ela mora na boca, no esôfago, né? Tanto é que daí comum vir positivo e não significa nada. Passa pela via aérea superior, não tem jeito, ele passa. Não Acho que uma dica super importante aqui é falar qualquer germe que tem na nossa cavidade oral, que você espera que se eu fosse fazer uma cultura de cavidade oral, se for crescer, descarta. Provavelmente ele não tem. São streptovíridas também. Você tá investigando uma cavitação crônica. Não vai ser isso, né? Bactéria. Daí, lógico, a gente vai fazer uma correlação com a clínica. Se for aquele que a gente tá pensando, será que é um abscesso pulmonar e cresceu uma pseudomonas? Beleza, a gente vai valorizar. Mas se a gente tá pensando só numa cavitação com a parede espessa, num senhor tabagista, idoso, com perda de peso, não é a pseudomonas que tá fazendo isso. Às vezes é só colonização, paciente que já passou por hospital e etc. Eu tenho um caso emblemático que era um paciente que tinha uma ferida por herpes labial, fez um lavado e cresceu herpes. Foi então, PCR assim, de herpes é típico, vem positivo e não ter significado clínico, por exemplo. O herpes era dali, da lesão que ele tinha. Não é o herpes que está causando essa lesão cavitada no pulmão dele. PCR de CMV. PCR de CMV, que é um que, nossa, dá uma confusão. Então, assim, a gente tem que pedir PCRs específicos daquilo que a gente está suspeitando, né? Então, assim, não adianta, não precisa pedir, por exemplo, um painel viral se você está investigando cavitação pulmonar, né? Que às vezes vai vir um rinovírus se você vai distrair o seu diagnóstico por uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, vamos pensar aí na probabilidade pré-teste antes de pedir os exames, né? Exato. Aí outra coisa, você tá falando de ruídos que podem ser encontrados, né? Tem que tomar muito cuidado que galactos limítrofes não necessariamente significam problema. Tem vezes que a gente tem tuberculose diagnosticada e a galacto positiva, às vezes pode ter um fungo que tá ali colonizando aquela cavidade e o fungo fica pra depois. A própria aspergilose pode ser só um colonizante, né? Isso, os aspergilos quando crescem no lavado, lembra, a gente tem que tomar muito cuidado, as espécies patogênicas geralmente é fumigatos, tá? Mas tem um monte de outros aspergilos, então a gente às vezes vê versicolor, a gente vê Niger, não são patogênicos em geral, tá? Penicillium pode crescer também sem ser patogênico. Então, raramente esses caras têm a ver, a não ser que seja um contexto clínico muito, muito, muito específico, realmente. Então, bastante cuidado. E acho que vale, você falou também de cuidado com os ruídos, né? Biópsias, por exemplo, de pulmão e tudo mais. Às vezes vai vir lá, e acho que é legal falar isso dos fungos, que agora, cavidades pulmonares que não é TB, fungo é muito importante no nosso país. Então, você biopsiou o pulmão e veio o granuloma e tem fungo lá, tá? Tem levedura. No tecido, levedura é bolinha, tô brincando aqui pra simplificar, mas bolinha pode ser paracoco, pode ser cripto. Histoplasma menorzinho, mas também é bolinha. Mas é bolinha. Então não dá pra você falar também só pela expressão tecidual do fungo, às vezes você não consegue fechar qual fungo é. Então tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de interpretar essas biópsias aí, direitinho. O bom é que às vezes você vai dar itraconazol e vai tratar todo mundo. Tomara nessas coisas crônicas. Né? Mas é legal. E aí você vai... Fungo é muito comum. Você biopsia, veio lá, o que a gente falou, veio o granuloma com uma levedura. Aí você fala assim, e aí, o que eu faço? Sorologias, ajudam muito a gente. Então eu tive uma paciente uma vez, uma moça jovem, que teve um nódulo pulmonar, um quadro respiratório, assim, parecia esse quadro respiratório bobinho, assim, e tal, mas acabou fazendo uma tomo de tórax. Tá na moda, viu, galera? Fazer tomo de tórax para quadros respiratórios não tão importantes, né? As pessoas estão preocupadas com a saúde de fazer uma tomo de tórax. E você acha que isso tem taloma. E aí tinha um nódulo, fez uma biópsia pulmonar por radiointervenção, veio o granuloma. E na observação tinha assim, foram vistas algumas estruturas que lembram leveduras. Aí a gente foi lá e falou, o que é isso? Sorologias, histoplasma veio 1 para 1024. A sorologia dela. A gente falou, histoplasmose aguda. E às vezes não precisa fazer nada. Às vezes deixa quieto. Mas a sorologia ajuda bastante. Paracoco, a sorologia salva a gente. Porque existe co-infecção de paracoco com TB. E existe paracoco que tá muita dúvida diagnóstica o que é. Geralmente o paciente ele é tabagista e etilista na forma crônica e isso também é fator de risco para SEC. E aí você fica super na dúvida. Aquilo ali é e às vezes vem os dois. Às vezes vem os dois. Às vezes vem câncer e paracoco, a gente vê. E a sorologia ajuda bastante a gente nisso também. Então você tem dúvida que fungo é esse, a sorologia pode ajudar, que a gente tava mencionando um pouquinho antes. E uma grande questão também, assim, da dificuldade de interpretar esses resultados é que muitos fungos são o que a gente lê de umbictários, né? Que eu só fui aprender o que era isso depois que eu entrei na infectologia, que são fungos que vivem no ambiente, estão aí a todo momento, a gente tá inalando o tempo todo. Um exemplo clássico é aspergilos. Aspergilos tem aí e a gente tá inalando. E existe uma discussão ainda maior de quais são os pontos de corte dos PCRs, porque muitos PCRs estão sendo instalados agora, tipo o PCR de histoplasmose. Então será que se tiver uma quantidade, um PCR quantitativo de histoplasmose ali no lavado broncoalveolar, sem ter uma repercussão clínica, a gente tem que valorizar isso? Será que não foi só uma inalação e que positivou o exame? Por isso, mais uma coisa, o paciente não tem nada para ter pneumocistose, por exemplo. Não peça PCR para pneumocistes, porque às vezes
paciente pode ter colonização por pneumocistes e isso pode te confundir no diagnóstico. Então é só mais uma coisa para chamar a atenção que muitos fungos a gente inala aí diariamente que não tem um papel patogênico aí dentro daquilo que a gente tá observando. Tem que tomar muito cuidado mesmo, porque às vezes você faz vem um monte de teste positivo, você tem que, peraí, que esse herpes não tem nada a ver, a cândida não tem nada a ver. E as pessoas vão ligar pra você e falar assim, cara, cresceu cândida aqui, meu Deus, eu ponho antifúngico. Calma, né? Vamos rever. Aí acontece bastante isso mesmo. E por último, né, a gente já falou aqui qual o paciente, qual o exame, o que eu vou considerar, o que eu vou descartar, e lembrar que talvez não seja infeccioso. Talvez esse paciente tenha uma outra causa para cavitação. Geralmente, não são casos difíceis de fazer o diagnóstico, né? Vou dar um exemplo. Será que esse paciente não tem um câncer, que nem um câncer de cólon, e tá com metástase pulmonar, com múltiplas lesões? Geralmente são diagnósticos relativamente fáceis, né? Porque o paciente já tá evoluindo com uma doença mais avançada, mas às vezes você pode ter um foco primário, um CA de pulmão, que também tá levando esse tipo de lesão cavitária. Isso aí. Tem algumas doenças autoimunes que podem causar, né? Também. Ah, perfeito. Lembrar das doenças autoimunes também, então considerar esses diagnósticos diferenciais. Exatamente. É importante, a gente fala da doença autoimune, mas você vê que a gente falou muito da doença infecciosa, não é só porque a gente infecta, não. Porque a gente vai ter que descartar tudo isso pra falar porque a doença autoimune imunossuprimir o cara pesadamente por causa de uma lesão pulmonar. Tem que afastar todas as infecções. Acontece muito dos colegas reumato, mesmo onco, fala assim, cara, tem certeza que não é infeccioso? Aí você vai lá e faz todas essas imagens, essas coisas que a gente fez, lavado, PCR, mil coisas, aí deu tudo bem, aí começa as medicações pra... Mas sempre dá uma medida. Tenho certeza. A gente certeza é uma palavra forte, mas pode dar seu infliximab aí pro paciente que não é tuberculose. Ai, meu Deus. Exatamente. Dito tudo isso, uma vez que a gente já conversou aqui bastante coisa, se você procurou e não achou nada, volta lá naquela cultura de micobactéria para tuberculose que você pediu há 3 meses atrás e vê se cresceu alguma coisa. E essa é a minha mensagem final, porque você pode se surpreender. É isso aí. A ideia é, o infecto gosta de ver o bicho. Vocês viram aqui, né? A gente quer, se é uma doença pulmonar cavitária, nós queremos ver o agente. Em algum lugar. Tem que ter algum exame positivo pra gente começar a tratar esse cara. E se tratou empírico tuberculose, tome cuidado. Essa que é a nossa mensagem aí. Infecto não uma pessoa de fé, né? Não, uma pessoa de fé. Exatamente. Quase um Tomé, né? Não é Tomé, William? Exatamente. Precisava de ver pra crer? Exatamente. São Tomé. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Falou! Semibreves, edição de podcast.